Será que a glória de Deus ia morrer com Moisés? Será que a promessa de Deus ia morrer com Moisés? Palavra dele? Claro que não. Então, quando Deus não pôde mais fazer em Moisés, porque Moisés morreu, agora Deus foi até Josué. No livro de Josué, capítulo 1, no versículo 1, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é o quê? É morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então olhe para mim um instante, preste atenção. Enquanto Moisés esteve vivo, Deus fez maravilhas através dele. Enviou as pragas no Egito, abriu o Mar Vermelho, tirou o povo da escravidão. Deus fez maravilhas, só que Moisés, ele tomou o rumo que todo ser humano toma. O que aconteceu com ele? Morreu. Só que eu pergunto, será que a glória de Deus ia morrer com Moisés? Será que a promessa de Deus ia morrer com Moisés? Palavra dele? Claro que não. Então, quando Deus não pôde mais fazer em Moisés, porque Moisés morreu, agora Deus foi até Josué. Josué estava abatido, estava de luto, estava desanimado, estava preocupado, estava sem direção. E Deus foi lá, preste atenção, Deus foi lá para levantar Josué. Deus foi lá para dar a Josué disposição. Por quê? Porque Deus não pode agir na vida de quem está com o espírito abatido. Só que entenda, a primeira coisa que vai ter que mudar é o seu estado de espírito. A primeira coisa que vai ter que mudar é o seu interior. É assim que Deus trabalha. Então seria importante você dar ouvido a essas palavras. Sabe por quê? Porque Moisés morreu, Deus foi lá falar com Josué. Josué, agora é contigo, eu não vou deixar de ser glorificado. Deus fez maravilhas com Elias, mas o dia que Elias desanimou, fugiu para a caverna, ficou dando desculpa, sabe o que Deus fez? Elias, vai lá, unge Eliseu profeta em teu lugar. E quando ele ungiu Eliseu profeta, Eliseu foi lá e fez o dobro de milagres, porque Deus não vai deixar de ser glorificado não. Se ele não puder contar comigo, ele vai contar com outro. Se ele não puder contar com você, ele vai contar com outro. Mas ele não deixa de ser glorificado, a promessa dele não morre. O que Deus está falando aqui, o que Deus falou para Josué, e o que ele pediu para Josué, que é o que ele pede para nós, e a gente você vai saber o que é, 4 coisas que Deus pediu para Josué, você pode fazer, você pode dar. Você tem que mudar isso. Muda o estado do teu espírito. De que maneira? Através da palavra dele. A palavra dele é espírito e vida. Então preste atenção. A partir desse versículo 5, agora, esquece de Moisés, esquece de Josué. Agora é com você. Aí ele diz assim, versículo 5: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. E vou acrescentar, como fui com Josué, com Elias, com Eliseu, com Davi, com quem quer que seja, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aí Deus fala, esforça-te e tem o quê? Bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Para quê? Para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Vai ouvindo, preste atenção. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, olha só, e serás bem sucedido. Então preste atenção,
Primeira coisa, para a gente ser objetivo, 4 coisas que Deus pediu para Josué. Primeiro, Ele falou para Josué se levantar. Levanta-te, dispõe-te, outras palavras, tenha disposição, levanta, muda teu espírito. E você pode, a palavra de Deus, a palavra que nós ouvimos, por exemplo, quantas vezes durante o dia, dependendo do que você ouve, você muda o estado do seu espírito, sim ou não? Às vezes você está desanimado e você recebe a notícia boa e você fica animado. É ou não é verdade? Ou você está animado, está feliz, aí você recebe uma notícia ruim, você fica desanimado. Quer dizer, o que nós ouvimos gera pensamentos. Pensamentos geram emoções. As emoções definem o nosso estado de espírito. E o nosso estado de espírito vai definir as nossas atitudes. E vai depender da atitude. Então você vê que uma coisa leva a outra. Agora a palavra de Deus, se eu creio nessa palavra, é impossível ouvir essa palavra e o meu estado de espírito continuar o mesmo. Deus levantou Josué, falou: levanta, dispõe-te, tenha disposição para lutar, tenha disposição para buscar Deus, tenha disposição para trabalhar, ainda que do lado de fora esteja uma guerra, ainda que do lado de fora esteja difícil, mas controla o estado do seu espírito, não fica frustrado, não fica desanimado, se renova em Deus, busca Deus, Ele nos fortalece. Você quer ver um exemplo, para a gente não entrar em muito detalhe, mas eu me lembrei de Davi, quando veio de uma batalha e a cidade tinha sido queimada. A Bíblia fala que Davi chorou até não ter mais força para chorar. Enquanto ele chorou, Deus não falou nada, Deus não se manifestou. Aí diz a Bíblia que, porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Olha só, porém Davi se fortaleceu em Deus. Foi Deus que fortaleceu Davi, não. Tem gente que fica pedindo para Deus força. Busca força nele. Você está vendo quarta, domingo, buscar força. Você tem orado, você tem lido a Bíblia, você tem meditado, você tem buscado a força, se fortalece nele. Aí quando Davi se fortaleceu em Deus, aí ele consultou, pediu a Deus uma direção, Deus deu a direção, falou com ele foi lá e venceu os inimigos. Então primeiro, muda o estado do seu espírito. Está abatido, está frustrado, está desanimado? É isso que tem que mudar primeiro, depois vai mudar o lado de fora. Quem está compreendendo? Então, primeira coisa, levanta-te, dispõe-te, tenha disposição para buscar Deus. Tem gente que não tem disposição para vir na reunião, ela não tem disposição para falar com Deus, fala assim, ó, clama, fica assim, desanimada. Aí, a mesma falta de disposição com respeito à fé, às vezes é a falta de disposição que ela tem no trabalho. Lá no trabalho também, mesma coisa. Segunda coisa que Deus falou para Josué, aí ele disse assim, ó, esforça-te, que o mesmo que o quê? Seja forte, que se entende como persistência e resiliência, seja forte, se esforça. Por que seja forte? Porque você vai ter, todos nós vamos ter dias maus, dias difíceis, todos nós vamos ter dias que você vai precisar ser forte, chegar no fim do dia e fazer uma oração, falar, meu Deus, hoje foi um dia difícil, hoje foi um dia complicado, mas me fortalece. Para de achar que porque você está buscando a Deus, que você tem que encontrar facilidade. Eu não entendo. Tem gente que ela vem na igreja e aí se ela encontra dificuldade, ela desanima. Vai vencer quando? Nem a salvação você vai conseguir, meu amigo, porque a salvação é tomada por esforço, por violência. Você tem que ser forte para vencer o pecado, você tem que ser forte para vencer o mundo, e você não quer fazer força para as coisas de Deus, você não quer colocar força lá no trabalho, você vai ter dias difíceis, todos nós temos dias maus. Se você pegar os heróis da fé, que venceram, fecharam boca de leões, como foi Daniel, extinguiram a violência do fogo, Sadraque, Mesaque, Abidnego, fizeram maravilhas, Davi foi vitorioso, os heróis da fé.
você vai ver que todos eles tiveram dias maus. Você vai pegar as pessoas aí fora que venceram na vida, todas elas também tiveram momentos de fracasso. Preste atenção, derrotado não é quem fracassa, derrotado é quem desiste. Derrotado não é quem fracassa. O Senhor Jesus, quando estava na cruz, aparentemente estava derrotado, sim ou não? As pessoas zombavam dele quando ele foi preso, cuspiram nele, colocaram coroa de espinho, bateram nele, pregaram ele na cruz. Aparentemente os discípulos, todo mundo que viram aquele Jesus pregado na cruz, disseram assim: já era, foi derrotado. Daqui a pouquinho, meu amigo, veio a vitória, porque com Deus não tem derrota. Com Deus ninguém é derrotado. Derrotado é quem desiste, derrotado é quem abre mão, derrotado é quem desanima. E você está se derrotando, ainda que esteja uma guerra, mas se você está de pé, lutando, se você está de pé, você continua no teu pacto com Deus, você continua buscando a Deus. Como eu disse, você tem um dia difícil, chega no fim do dia, você dobra o seu joelho e fala: meu Deus, como foi difícil esse dia, mas me fortalece, eu creio, o Senhor é comigo, coisa nova está vindo, coisa maior está vindo, coisa grande está vindo, o Senhor vai abençoar. Eu não vou desistir nunca, eu não vou abrir mão da minha salvação nunca, eu não vou abrir mão do Senhor nunca, eu não vou desanimar nunca. A tua prosperidade não pode estar à frente da sua fé. Você desanimou de Deus porque está difícil, porque não prosperou, porque teve uma resposta negativa? Não são essas pessoas que Deus prospera. Deus prospera quem permanece. Então Deus falou para Josué: esforça-te, seja forte, porque você vai enfrentar os inimigos, eu vou ser contigo, mas você vai ter que ir para a batalha. Está compreendendo, sim ou não? Terceira coisa, aí Deus fala: tem bom ânimo, que significa o quê? Coragem e ousadia. Coragem para tomar atitude. Tem gente que ora e pede a Deus uma oportunidade. Ah, meu Deus, eu quero uma oportunidade. Quando a oportunidade surge, e surge disfarçada de desafio, porque eu não sei se você já percebeu, mas toda oportunidade normalmente vem disfarçada de um desafio, não é para qualquer um. Então a pessoa ora, pede a Deus uma oportunidade, abriu uma porta, mas vai ser um desafio novo para ela, né? Surgiu uma oportunidade, é igual Davi com Golias. Golias era o desafio, mas por trás de Golias tinha oportunidade, porque o rei disse o quê? Quem vencesse Golias daria a filha por esposa, isentaria a casa dos pais de impostos e acumularia de riqueza. Davi não olhou para Golias não, ele olhou para a oportunidade. Ele falou: o que é mesmo? O que vai acontecer mesmo com quem matar esse gigante? Então não teve medo, porque Davi creu e cria que Deus era com ele. Então, se você está sendo fiel a Deus, se você tem um pacto com Ele, tem relacionamento com Deus, tá, pessoal? Pacto não é só um anelzinho no dedo não, gente. Pacto é relacionamento com Deus, é estar buscando, sendo fiel. Se você tem isso, você tem que crer não só nele, mas crer em você também, crer que Ele é contigo. Então, você crê em você, não é pelo fato de você ser capacitado, ser bom, não é que você está crendo na força do seu braço, não, mas você crê que Deus é contigo, então você crê que Deus vai honrar o seu desafio, então você não tem medo, você tem bom ânimo, você tem atitude, você tem espírito. Não adianta a pessoa ter formação, tem diploma, tem formação, tem tudo, mas se não tiver o espírito, é o que fala em Eclesiastes capítulo 9, se eu não me engano: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Você tem toda a capacidade, tem diploma, tem isso, tem aquilo, mas o espírito está morto, mais vale o outro que às vezes não sabe ler e escrever, mas tem espírito. Então, tem bom ânimo, seja audacioso. E por último, e mais importante, ele pede total obediência à palavra, que representa fé, princípios e valores.
Deus não mandou Josué ser forte para enfrentar os inimigos, não. Deus mandou Josué ser forte para obedecer a palavra. Obedece, faz, pratica. Olha só, tudo quanto está escrito, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Seja forte para obedecer a minha palavra, porque se você andar na minha palavra, o seu caminho será bem sucedido. E eu tenho que ser forte para obedecer, porque tem coisa que é fácil, tem coisa que para você vai ser fácil obedecer, tem coisa que vai ser mais difícil. Por exemplo, tem pessoas que para ela dar uma oferta, honrar a Deus com o dízimo, ela não tem dificuldade. Sabe por quê? Porque ela não é materialista, ela não é apegada, então ela não tem dificuldade. Mas a dificuldade dela, por exemplo, é perdoar. A dificuldade dela é perdoar. A dificuldade dela é abandonar a amante, abandonar a prostituição, abandonar o mundo. Por isso que ele fala, ser forte, para poder obedecer. Então, a partir do momento que Deus, para a gente concluir, preste atenção, a partir do momento que Deus fala com você, e quando é que Deus fala com você? Você sabe quando é que Deus fala com você? Todas as vezes que você compreender o que Deus está pedindo a você, é Deus falando contigo, não tem desculpa. Todas as vezes que você ouve, você compreende, eu entendi o que Deus está querendo de mim, já entendi o que eu tenho que fazer, então Ele quer que você tenha atitude. E como eu disse, tem coisas que você vai obedecer facilmente, tem coisas que você vai ter que ser forte, para obedecer, para fazer o que é correto, para ser fiel a Deus. Vão ter momentos para você ser infiel, vão ter momentos para você pecar, vai ter momentos para você fazer coisa errada no trabalho. Seja forte, confia na palavra, conte com Deus, porque se você fizer coisa errada, você está indo sozinho. Deus não vai apoiar você no erro, está compreendendo? Sim ou não? Deus vai apoiar aqueles que estiverem obedecendo a Ele. Aí você tem direito de clamar.